Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler, glória a Deus, Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 19. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Irmãos, pode se assentar. Graças a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, a qual o Senhor nos concede vida para nós estarmos na casa do Senhor. É bom nós estarmos na casa do Senhor, é bom nós aprendermos cada dia na presença do Senhor. O irmão Wagner leu aqui a palavra em Hebreus, é bem interessante essa palavra, inclusive eu falei ela para as crianças essa semana, né? A importância que é Deus corrigir cada um de nós. Tem um significado, né? Significa que Deus nos ama, que a Bíblia diz, como o irmão Wagner leu, que Deus corrige aquele que Ele ama e açoita todo aquele que Ele toma por filho. Então, é da vontade de Deus isso, faz bem para nós, porque Deus Ele quer que nós andemos na Sua presença em espírito e em verdade, como nós louvamos aqui. E Tiago aqui na ocasião, ele vai falar a respeito para nós de algumas coisas que é muito importante a gente desenvolver nessa caminhada que nós estamos lidando até nós irmos morar no céu pela misericórdia de Deus. Tiago aqui ele vai nos ensinar da importância de nós aprendermos a ouvir e sermos tardios de repente para falar, tardio para se irar. No livro de Provérbios a Bíblia diz assim, que até o tolo, quando se cala, ele é sábio. Olha isso. E Deus quer nos ensinar de repente a fugir, irmãos, de repente de problemas que futuramente pode acatar e de repente derrubar a nossa vida. Eu nunca esqueço disso. Eu estava uma certa feita, nem tinha as crianças ainda, eu estava na Radial Leste, irmão Braz, e na Radial Leste ali, no horário de pico. O horário de pico na Radial Leste é só misericórdia, não sabe como é que é. E eu estava andando aqui na minha faixa e de repente um cara veio, nem deu seta, mamãe, só entrou e jogou na frente. Eu abuzinei assim com tudo, porque ia acertar tudo, irmão, o carro. Na época era até o carro do pastor, isso foi meados de 2012, irmão, mais ou menos. Quando eu abuzinei por, vamos dizer assim, repulso, que o cara parecia que não estava enxergando o que estava fazendo. Irmãos, o cara xingou uma lista de coisas lá. Aí eu peguei o carro, acelerei e corri atrás dele. Irmão Adriano, misericórdia. Aí eu parei do lado dele: ô irmão, você me perdoa, viu? Eu abuzinei porque você entrou com tudo e me fechou. Irmão, o cara não sabia nem o que falar. Ele falou assim: eu desculpa, eu que acabei falando demais, alguma coisa do tipo. O cara deixou eu passar na frente dele, ficou sorrindo. Por quê? E se de repente eu chegasse, como os irmãos assustaram quando eu falei que eu corri atrás dele, né?
Numa dessa aí pode gerar morte. Numa dessa aí pode ser uma pessoa meio mal equilibrada, vamos dizer assim, desequilibrada, e de repente sacar uma arma e fazer alguma coisa. Mas o que você está querendo dizer com isso? A gente precisa cultivar isso diariamente diante da presença do Senhor. A gente tem que pedir para o Senhor, como diz aqui no capítulo 1, eu não li tudo o capítulo 1, eu li a partir do versículo 19, mas a Bíblia diz aqui, nós sempre falamos aqui para os irmãos, que aquele que não tem sabedoria, que ele clame a Deus e peça. Está aqui no versículo 5. Eu sei que nós estamos lendo a partir do 19, depois vamos ler com mais tempo todo o capítulo 1. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Às vezes, irmãos, nós nos queixamos de negligências que são nossas. Nenhum de nós, às vezes, vamos aguentar de repente um monte de pancada, mas Deus está dizendo, se prepara para tomar pancada também. É muito duro pregar isso, irmão, porque na hora é difícil. Mas se não fosse isso, se Deus não nos der um espírito de mansidão, muitas vezes nós vamos cair nessa mesma palavra aqui, versículo 14, mas cada um é tentado, quando é atraído, é engodado pela sua própria concupiscência. Muitas vezes Deus está falando, fique em silêncio, fuja da aparência do mal, mas a gente fala assim, eu falo mesmo. Nós precisamos pedir a Deus cada vez mais que Deus nos molde, para que a gente possa vencer, porque Deus está dando livramento para nós. Deus está dando livramento. Quantas vezes, irmãos, uma certa feita, também para os irmãos, eu acho que os irmãos vão se relembrar dessa história, meados de 2012 também, 2012 foi um ano bem complicado, meados de 2012, Deus tinha colocado, hoje eu posso falar isso, não é soberbo falar isso, Deus tinha colocado no meu coração, meu amor, fazer um jejum até meio-dia. Fiz esse jejum, e quando eu ia entregar o jejum, Deus falou, o Espírito Santo falou, não entrega o jejum, continua. Aí eu falei, amém. E nesse dia eu fui até o local de trabalho, o Daniel sabe dessa história. Na época lá que eu prestava serviço para o buffet. E quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um rapaz lá que até hoje está me devendo R$250, chega a ser até engraçado, mas cada um é para sua perdição, né? Ele chegou lá na frente de todo mundo, estava cheio de gente lá, estava gerente, estavam outras pessoas, e começou a falar mal do meu trabalho na frente de todo mundo. Seu serviço é um lixo, que não sei o que, e blá blá blá. E eu sei muito bem quem eu sou, então você pode me chamar de tudo que você possa, mas não estou nem aí. Isso a gente precisa aprender, a gente ensina isso às crianças. Porque hoje em dia as crianças, se o amiguinho fala assim, você é feio, chora, tem que parar com isso aí. Ou a gente não sabe quem a gente é. Aí é só as crianças, não, os adultos também estão assim hoje. A gente precisa aprender a saber quem somos. Jesus nos escolheu. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nenhuma palavra contrária pode entrar no nosso ouvido e depois entrar no nosso coração, fazer raiz, e de repente tem pessoas que às vezes por palavras entram em depressão, irmãos. Mas Deus está dizendo, saiba quem você é, saiba quem você é, saiba quem você é, saiba de onde Deus te tirou, de onde Deus te perdoou, como Deus te perdoou. E eu chegando lá, aí eu falei para ele, e ele se dizia, e uma das coisas que deixou ele mais irado na época comigo, mas no início, irmãos, no início, é por isso que eu falo para os irmãos que a gente tem que falar a verdade sempre. No início, as pessoas querem falar, estou na igreja, eu sou crente, estou indo, estou louvando. Aí um dia, irmã Neide, ele me falou, na época eu não tinha carro, ele falou assim, você está indo para casa? Antes desse caso, já vou contar o caso, todo mundo vai entender a ira dele. Aí eu falei, tá bom, ele morava por aqui, eu te dou carona e tal. Eu falei, e aí, Rodrigo? Tudo bem, tudo bem.
Está indo na igreja, tá? E Deus está falando para ele assim: fala para ele se converter. Fala para ele andar verdadeiramente na minha presença. Eu peguei e falei. Quando eu falei isso, ele falou assim: mas eu estou na igreja. Não aceitou o que eu falei. Passou um mês, ele engravidou uma mulher. Ah, é a esposa dele, mano? Não é nem esposa. Consegue entender? Deus estava querendo dar um livramento para ele. Rapaz, sai fora da fornicação, sai fora da prostituição. Mas hoje, amor, ele não pode falar sobre isso não. O importante é o amor. Deus está dizendo para nós que Deus tem regras. E depois disso ele mudou comigo, irmãos. Mudou. Mas não mudou não no sentido de bom. Ele queria a minha vida, vamos dizer assim. E nesse dia eu peguei, depois que ele falou essas barbaridades, nesse dia que eu estou falando para os irmãos, eu peguei e falei assim: vigia, Rodrigo. Quando eu falei vigia, aí ele se levantou da mesa, ele era bem gordão assim, negão, alto. Vigia por quê? Você vai me bater? Todo mundo. A fake crente não briga, Rodrigo. Vigia, dá testemunho. Aí o camarada ficou mais endiabado mais. Porque às vezes a gente quer falar: sou crente, e está brigando. Sou crente, está engravidando mulher na rua. Sou crente, está bebendo. Sou crente, eu sou fiel, e vive falando palavrão. Não é crente. Deus, ele abre as portas para todos, irmãos, todos, sem exceção. Pode entrar agora uma pessoa, de repente até na noia aqui dentro da igreja. Deus vai amá-lo, Deus morreu por ele. Mas qual que é o dever dele? Por amor a Cristo, eu vou largar tal coisa, eu vou deixar o eu, porque Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Ou seja, o velho homem não pode dominar cada um de nós. E como é que ele domina cada um de nós? A partir do momento que nós negligenciamos algumas coisas. Por exemplo, oração. A gente negligencia a leitura da palavra. E muitas vezes damos lugar para lazeres. Lazeres que eu digo assim, irmãos, lazeres que vai fazer com que você não leia a Bíblia, que você não tenha um momento de oração com Deus. É nesse sentido. Porque todos nós devemos passear, bancar. Um vago viajou ontem, glória a Deus, Deus abençoe a viagem. Eu viajei um tempo atrás, os irmãos viajam aqui. Todos nós podemos viajar a hora que quisermos, irmãos. Porque Deus, ele não está lá no trono com um pedaço de ferro. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Deus, ele quer um coração quebrantado, ele quer um espírito contrito, ele quer que você ande crente, não é só aqui na igreja, dentro da igreja, fora da igreja, na sua casa, você seja um marido exemplar, uma mulher exemplar, um filho exemplar, um patrão exemplar. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, irmãos. É o que eu falo, eu vou repetir, é o que eu falo para as crianças. Não adianta querer vir aqui, ficar louvando e na semana fazer coisa errada. Seja exemplo. E toda vez quando tem reunião na escola, a primeira coisa que eu pergunto para a professora, mais que não seja até cristã às vezes: como é que tá? O que ele ensina para os amiguinhos? O que ele fala? Ele anda com quem? Ele dá testemunho? Ele respeita a senhora? Porque criança tem que respeitar o professor. Porque, irmãos, o que acontece é o seguinte: hoje a gente vive num momento tão delicado, que é o que eu falei para os irmãos. As pessoas estão indo na igreja, e algumas pessoas irresponsáveis, que se dizem líderes, não são, não ensina, não fala como a pessoa deve se desviar, não fala como a pessoa, olha, isso aí vai te levar para o inferno. Aí estão criando pessoas inchadas e manejo, aí depois fala assim: eu saí da igreja porque isso. Não, é porque faltou palavra, faltou, irmãos, temor, faltou oração. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus falou para Saul: ser fiel, não, olha, obedece minha palavra, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele falou assim com Saul, um rei horrível, porque Deus dá oportunidade para todos. Ele falou assim com Davi, falou a mesma coisa. Falou com Salomão, falou a mesma coisa. Porque Deus não faz acepção. Ele não vai chegar para mim: olha, irmão Adriano, você é o meu escolhidinho perfeito, você é tão queridinho, os outros não. Vai para você, eu vou falar, para eles não. Ele vai falar a mesma coisa para mim, a mesma coisa para você.
Consegue compreender isso, irmãos? Deus não faz acepção. Você não entendeu? Ai, é pastor, é evangelista, é isso. Não interessa, é obediente, ama a Deus, é isso que importa. Cargo só vai nos levar depois a mais responsabilidades e mais cobrança. Quanto mais é dado, mais é cobrado. E às vezes as pessoas valorizam. Está falando do pastor Carlos, chamei a atenção do pastor Carlos de uma maneira boa, saudável. O pastor Carlos estava assistindo um pregador, um grande pregador, e falou: que palavra abençoada. Uma igreja já consagrada lá dos Estados Unidos. Eu falei: pastor, se anima, porque na igreja tem palavra boa, na igreja que o senhor é pastor. O senhor prega coisa que edifica, o irmão Braz prega coisa que edifica. Quantas vezes chegamos aqui, a própria irmã Michele falou, irmão Braz, ó, Deus usou o irmão Braz para falar uma palavra aqui, que falou comigo. Ó, Deus usou fulano, Deus usou ciclano. É que às vezes a pessoa quer glamour. Eu cheguei aqui nessa igreja, como a irmã Marlúcia falou aqui ontem no culto, a hora que foi da oportunidade. Foi nessa igreja, e nem estava aqui, estava lá na igreja que Deus me abençoou. Foi nessa igreja que Deus mudou as minhas vestes, irmãos. Então não tem desculpa, não é porque, ai, não está cheio, não tem um grupo com 100 milhões de louvores, que no seu... Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Deus está lá na África nesse momento, numa igreja que não tem nem teto, que de repente tem 2 pessoas, Deus está lá. Consegue compreender, irmãos? Não podemos cair de repente nesse engodo, porque Deus, Ele é simples. Aleluia, Deus é simples. Deus é simples. Deus é tão simples que nasceu no meio de animais. Deus é tão simples que a Maria e José procuravam um lugar para se hospedar, não tinha lugar para Maria e José, para o Filho de Deus não tinha lugar. Mas ele nasceu mesmo assim. Jesus, queremos te seguir, para onde você for nós vamos, porque a gente é do reteté. Aí Jesus falou: vocês têm certeza mesmo? Ó, a raposa tem seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, eita, irmãos, não tem onde reclinar a cabeça. Você quer mesmo me seguir? É o que Deus está dizendo. Deus, Ele está nos chamando, irmão, para a gente ter uma fé verdadeira. Não menospreze, é o tema dessa igreja. Não menospreze as coisas pequenas, não menospreze as coisas simples, porque Deus muda o nosso quadro nas coisas simples. Deus nos transforma nas coisas simples. É isso que Deus está falando aqui para nós. E é óbvio que se Deus está falando aqui para a gente estar pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, tem a resposta para isso. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não está dizendo aqui, irmão Braz, que a gente de repente com uma responsabilidade na mão não possa de repente colocar algo que esteja desordenado em ordem. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Bom, Wagner leu aqui: Deus corrige aquele que Ele ama. Deus corrige. Aí qual que é o nosso dever? Versículo 21. Nós precisamos rejeitar toda imundícia e acúmulo de malícia. Muitas vezes, estava conversando com a pessoa ontem, e às vezes está falando da educação das pessoas hoje. Eu gosto muito de ir para o interior, sempre falo isso para os irmãos, parece que eu nasci na roça, gosto muito mesmo. E uma coisa que me agrada muito lá, irmão Braz, é assim: você não conhece ninguém lá. Você está passando na rua, tarde, dia, parece uma coisa idiota, né? Mas educação, simplicidade. A pessoa, às vezes, tem pessoas que chamam até para tomar café. Ah, meu Deus, você está querendo um café? Não, estou querendo dizer da educação, dessa simplicidade que às vezes a geração de hoje precisa ter. Então, irmãos, e muitas vezes, essa pessoa que estava conversando falou que entra e sai de repente de alguns lugares, às vezes a pessoa não dá bom dia, não dá boa tarde,
E às vezes, o que eu posso dar de ensinamento para os irmãos, biblicamente falando? A sua essência não pode ser mudada. O mal não está em você, está na pessoa. Consegue compreender? A gente sempre está batendo aqui nessa tecla no seguinte: não é o que fazem conosco, mas sim como nós agimos quando fazem algo conosco. É bem diferente isso. É bem diferente. Tiago ainda fala aqui para a gente receber com mansidão a palavra que foi enxertada em nós. Tudo que há de bom no irmão Adriano, pastor Carlos, irmã Neide, irmã Marluz, todos os irmãos que estão aqui, não é nós, é Deus. Foi enxertado. O que é algo enxertado? É algo que veio de fora, cruzou ali o DNA e virou uma única coisa. Deus está dizendo: recebe com mansidão aquilo que não é seu, mas é meu, eu estou te dando em amor a você. Como é que a gente recebe isso com mansidão, irmão Adriano? Tenha desejo de ler a palavra, irmão. Tenha desejo de orar. Por mais que você esteja cansado, quantas vezes, às vezes a gente vai orar, quem está um dia cansado, de repente a gente até dorme orando. Tenho certeza que todo irmão já passou por isso. Dormir de joelho. O que Deus quer? É um compromisso, uma comunhão, que você possa todos os dias, seja desabafar com o Senhor, seja conversar com o Senhor. É isso que Deus quer. Isso vai trazer dentro de nós, irmãos, coisas boas. Porque diz aqui: recebi com mansidão a palavra que em vós foi enxertada. Olha o segredo. Por que Deus está falando para a gente receber com mansidão? O que pode acontecer? A qual pode salvar o quê? A vossa alma. A palavra de Deus nos salva. A palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus, irmão, nos cura. A palavra de Deus nos dá paz. A palavra de Deus nos traz esperança. A palavra de Deus nos dá vida, irmãos. Jesus diz: Jesus é a palavra. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. As irmãs louvam aqui: existe vida aí? Existe, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Será que está difícil de entender? Jesus já deu, já pagou o preço por nós. É nós que precisamos despertar para querer. A porta da graça está aberta, irmãos. Vai orar, vai ser uma pessoa melhor, vai olhar os pontos ruins que está na sua vida e vai mudar. Porque isso é a vontade de Deus. Que diz aqui, versículo 22. Senta, Pedro. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Eu não posso, irmãos, pregar bonitinho aqui, fofinho, bem legalzinho, e na semana eu ser um ateu. Deus quer que você tenha um compromisso com Deus. Deus quer que você ore todos os dias. Deus quer que você ame sua família todos os dias. Deus quer que você seja um bom funcionário todos os dias, um bom patrão todos os dias. Tudo. Essa é a vontade de Deus. Porque quem não faz isso, ele está se enganando com um falso discurso. É o que eu falei para os irmãos aqui referente à exortação. Deus, por que Deus deixou a sua palavra para nós? Para que Deus é tão bom. Porque Deus, Ele quer nos livrar de coisas ruins que pode acontecer na nossa vida. Eu falei para os irmãos aqui, dei o exemplo do carro, quando o cara me fechou. Se eu de repente voltasse com a palavra de ira, aquele homem poderia ter feito alguma coisa comigo. Mas como eu fiz ao contrário, isso gerou dentro da pessoa o quê? Não tem o que fazer. A Bíblia diz que quando o seu inimigo estiver com fome, dá de comer. Quando estiver com sede, dá de beber, porque vai amontoar brasas na sua cabeça. O que está querendo dizer? Satanás não tem o que fazer. Vai fazer o quê? O camarada fez um negócio errado com você. Você vai lá e
faz o contrário, o que ele vai falar assim? Esse cara é diferente, essa mulher é diferente. E é nisso que a gente ganha as pessoas para Jesus. É nisso que a gente ganha, com testemunho. Não é com discurso, é testemunho. Seu amiguinho é mundano, fale da palavra para ele. Uma certa feita, olha que interessante, como é importante a gente falar da palavra sempre, irmãos, o tempo todo, porque Deus ele vai falar conosco, Deus vai falar com as pessoas. O Pedro chegou, a gente sempre procura, eu falo do exemplo das crianças, porque é meu filho, então é o exemplo que eu tenho para falar. A gente ensina da palavra, a gente sempre falou da importância de crer em Jesus, que Jesus morreu, ressuscitou. E sem ser nessa última reunião que teve, numa outra reunião que teve do Pedro está no Jardim 2, Jardim 1, perdão. Ele chegou a professora falou assim, eu falei, as mesmas perguntas de sempre, Marcos, e aí, como é que tá? E a fé? O que ele fala para os amigos? Isso, te respeita? Não, tudo legal, pai, sim, legal. Eu falei, fala da palavra, a minha pergunta, quer responsabilidade? Eu ensino isso. Ela fala, inclusive aconteceu um fato interessante aqui. O Pedro tem 5 anos. Ele falou que ele pegou um desenho, Marcos. Aí ele desenhou Jesus na cruz assim, Marcos. Aí desenhou um monte de super-herói do lado. Aí chamou todos os amiguinhos, vem aqui. Aqui, ó. Esse aqui é herói de verdade. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou no 3º dia. E falou do jeitinho dele. As crianças ficaram admiradas, a professora falou. A professora falando, até caiu uma lágrima do olho dela. Mandando que besteira. Besteira? Satanás está falando aí de homossexualidade. Satanás está falando aí de pornografia. Satanás está dançando funk aí na rua. Satanás está xingando aí na rua. E as pessoas que deveriam dar testemunho estão caladas. Não pode falar. Tem que falar, irmão. Os ruins que eu estou falando, os filhos do diabo. Não estou falando que as pessoas não podem se salvar. Os filhos do diabo estão aí falando, fazendo marketing de Satanás. E a gente, não pode falar, não pode. Tem que falar. Seja exemplo. Porque Deus ele vai edificar com a sua palavra. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Uma simples, como o pastor Carlos falou, fulano, Jesus te ama, Deus tem uma obra na sua vida. Isso, você não sabe a ideia de que isso entra no coração de alguém, que de repente está abrindo na sua cabeça, eu não sou amado, eu sou odiado, minha vida está um lixo. Aí chega alguém e fala assim, Jesus te ama. Isso mexe com a pessoa. Mexe. Você não precisa fazer um discurso maravilhoso, falando tudo, fala assim, Jesus te ama. Jesus te ama, ô amiguinho, Jesus te ama, vizinho, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, só isso, e o restante é com sua vida. Aí a pessoa vai falar, aquela pessoa é diferente, e é isso que Deus quer de nós. E para encerrar, é isso que Deus quer de nós. Versículo 26, se alguém entre vós curta ser religioso, não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Então nós precisamos ser cumpridores, nós precisamos dar exemplo, porque como eu costumo dizer para os irmãos, e já para encerrar, as pessoas olham os crentes com binóculo. Como assim, mano? Me explica. As pessoas querem olhar defeito na igreja para falar, é igreja, é isso, aquilo, e o mundo não, o mundo pode soltar fogo, queimar a pessoa, fazer tudo que Satanás gosta, aí ninguém fala nada. Mas se a igreja, se alguém soltar um pum, desculpa, é crente. Então desperte. Jesus te ama, Jesus nos ama, e Jesus ele pagou um alto preço pela sua igreja e por toda a humanidade, irmãos. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar orando pelos outros, que Deus é bom.